O comandante Thomas Bull Mackenzie observava através do binóculo as águas geladas do Atlântico Norte, onde o encouraçado USS Montana navegava sozinho a 14 nós, numa manhã de dezembro de 1943. Antes de continuarmos, gostaria de avisar que esta é uma história fictícia, baseada em acontecimentos reais da Segunda Guerra Mundial. Os personagens, navios e eventos específicos são criações para entretenimento, inspirados nas táticas, cenários e dilemas enfrentados pelos marinheiros daquela época. Aos 47 anos, Mackenzie havia comandado 6 navios diferentes durante a guerra, mas nunca enfrentara uma situação tão desesperadora quanto a que se desenrolava naquele momento. O Montana estava isolado a 300 milhas da base naval mais próxima, sem possibilidade de apoio aéreo ou naval, perseguido por uma força-tarefa alemã que incluía 2 encouraçados pesados. "Comandante", disse o capitão Robert Hayes, oficial executivo do Montana, "último relatório do radar confirma 9 navios inimigos em formação de batalha aproximando-se pelo nordeste. Distância: 22 milhas náuticas." Mackenzie baixou o binóculo e caminhou até a mesa de navegação, onde o mapa tático mostrava a situação com clareza brutal. A esquadra alemã que se aproximava incluía os encouraçados Bismarck e Tirpitz, 3 cruzadores pesados e 4 contra-torpedeiros, uma força suficiente para destruir 3 navios como o Montana. A missão havia começado como uma operação de rotina: escoltar um comboio de suprimentos até Murmansk. Mas uma tempestade violenta dispersou a formação americana, e o Montana perdeu contato com os outros navios de escolta durante a madrugada. Quando o radar detectou a aproximação da esquadra alemã, Mackenzie compreendeu que estava sozinho contra uma das mais poderosas forças navais que o Reich havia reunido no Atlântico Norte. "Situação das máquinas?", perguntou Mackenzie, sabendo que a velocidade seria crucial nos próximos minutos. "Máquina principal operando a 80% da capacidade, senhor. Problema no sistema de alimentação da caldeira número 3. Velocidade máxima: 22 nós." Mackenzie fechou os olhos por 2 segundos. O Montana era um encouraçado poderoso, mas não conseguiria fugir de uma esquadra que incluía cruzadores capazes de navegar a 30 nós. A matemática era simples e brutal. Em menos de 2 horas, estaria cercado por 9 navios inimigos. "Comandante", disse o tenente-commander James Sullivan, oficial de comunicações, "recebemos mensagem da base naval de Norfolk. Almirante Peterson ordena que tentemos romper o cerco e retornar à base." Mackenzie observou o mapa tático e calculou rapidamente as possibilidades. Para alcançar águas seguras, o Montana precisaria navegar por 150 milhas de oceano controlado pela Kriegsmarine, enfrentando uma esquadra que possuía superioridade numérica de 9-1. "Senhor", disse Hayes em voz baixa, "se tentarmos fugir, eles nos alcançarão em águas abertas, sem cobertura, sem apoio, cercados por todos os lados." Mackenzie sabia que Hayes estava certo. A fuga significava uma perseguição prolongada, onde o Montana seria bombardeado por múltiplos navios até ser destruído ou forçado a se render. Mas a alternativa era ainda pior: enfrentar 9 navios inimigos numa batalha que violava todos os princípios de guerra naval. "Distância atual?", perguntou Mackenzie. 18 milhas e diminuindo, senhor. Em formação atual, primeiro contato em 25 minutos. Mackenzie caminhou até a janela da ponte de comando e observou sua tripulação preparando os canhões principais. 420 marinheiros americanos que confiavam em sua liderança para trazê-los de volta para casa. Homens que haviam deixado famílias, empregos e sonhos para servir seu país numa guerra que parecia não ter fim.
O comandante lembrou-se de sua esposa, Margaret, e dos 2 filhos em San Diego. Havia prometido a ela que voltaria após a guerra, que construiriam a casa na praia que sempre sonharam. Mas agora, observando a esquadra alemã se aproximar no horizonte, Mackenzie compreendeu que talvez nunca mais visse sua família. "Comandante", disse Sullivan, "mensagem urgente do almirante Peterson. Ele confirma que não há possibilidade de apoio naval ou aéreo nas próximas 6 horas. Estamos completamente isolados." A informação confirmou o que Mackenzie já sabia. O Montana estava sozinho contra uma força superior, sem possibilidade de fuga e sem esperança de reforços. Era a situação que todo comandante naval temia enfrentar. Um teste final de liderança, coragem e honra militar. Mackenzie tomou o microfone do sistema de comunicação interna e falou para toda a tripulação. "Atenção, tripulação do Montana. Falarei diretamente sobre nossa situação. Estamos sendo perseguidos por uma esquadra alemã de 9 navios, incluindo 2 encouraçados pesados. Não temos possibilidade de fuga e não receberemos apoio nas próximas horas. Enfrentamos uma escolha simples: lutar contra probabilidades impossíveis ou nos render sem combate." Mackenzie fez uma pausa, observando através da janela os marinheiros que interromperam suas atividades para ouvir suas palavras. "Não vou mentir para vocês. As chances de sobrevivência são mínimas. Mas somos americanos, e americanos não se rendem quando seus companheiros dependem de sua coragem. Se vamos morrer hoje, morreremos lutando, honrando todos os marinheiros que deram suas vidas para nos trazer até aqui." A resposta da tripulação veio em forma de atividade intensa. Marinheiros correndo para posições de combate, artilheiros preparando munições, oficiais coordenando sistemas defensivos. Nenhum homem abandonou seu posto. Nenhum marinheiro questionou a decisão de lutar. Hayes observou a reação da tripulação e disse: "Comandante, os homens estão prontos. Qual será nossa estratégia?" Mackenzie estudou o mapa tático e tomou a decisão mais arriscada de sua carreira. Em vez de aceitar uma batalha defensiva, onde seria gradualmente destruído, atacaria diretamente o centro da formação alemã, apostando tudo numa manobra que poderia quebrar a concentração de fogo inimiga. Curso direto para o centro da formação alemã. Velocidade máxima. Vamos forçar um combate cerrado, onde nossa blindagem e artilharia pesada tenham vantagem. Sullivan observou a ordem com incredulidade. Mackenzie estava ordenando que um navio atacasse sozinho uma esquadra completa. Era uma tática que violava todos os princípios de concentração de força naval. "Senhor, se atacarmos diretamente, eles concentrarão todo o fogo no Montana. Não resistiremos mais que 15 minutos. 15 minutos podem ser suficientes", respondeu Mackenzie friamente. "E se conseguirmos quebrar a formação deles, talvez criemos confusão suficiente para uma fuga." Era uma aposta desesperada, baseada numa única premissa: forçar os alemães a manobrar defensivamente, criando oportunidades táticas que não existiriam numa batalha convencional. "Comandante", disse o tenente Richards, oficial de artilharia, "se nos aproximarmos para combate cerrado, nossos canhões de 16 polegadas terão poder de penetração máximo contra a blindagem alemã." Mackenzie assentiu. Era exatamente nisso que apostava: transformar a desvantagem numérica numa vantagem de poder de fogo concentrado, pelo menos durante os primeiros minutos de combate. "Distância: 15 milhas", relatou Hayes. "Formação alemã mantendo curso de interceptação." Mackenzie observou através do binóculo a esquadra inimiga no horizonte. 9 navios navegando em formação de batalha perfeita, comandados por oficiais experientes que provavelmente não esperavam que um navio isolado tentasse um ataque frontal. "Senhor", disse Sullivan, "interceptamos comunicações alemãs. Eles identificaram o Montana e estão coordenando um ataque concentrado." A informação confirmou que os alemães sabiam exatamente com que tipo de navio estavam lidando.
O Montana era conhecido na Kriegsmarine como um dos encouraçados americanos mais bem armados do Atlântico. Mackenzie tomou o microfone novamente. Artilharia principal. Preparar para combate a longa distância. Primeira salva coordenada a 12 milhas. Artilharia secundária. Preparar defesa anti-torpedos. Todas as seções. Preparar para impactos diretos. A ordem ecoou através do navio enquanto 400 homens se preparavam para a batalha mais desesperada de suas vidas. Cada marinheiro sabia que estava participando de algo que entraria para a história naval. Um encouraçado solitário atacando uma esquadra completa. Comandante, disse Reis, última chance de tentar negociação por rádio. Os alemães podem aceitar rendição honrosa. Mackenzie observou sua tripulação através da janela da ponte de comando. Homens jovens que haviam deixado fazendas, fábricas e universidades para servir numa guerra que testava os limites da coragem humana. Marinheiros que confiavam em sua liderança para tomar a decisão certa. Capitão Reis, disse Mackenzie firmemente, americanos não se rendem quando ainda podem lutar. E enquanto o Montana tiver munição e máquinas funcionando, continuaremos lutando. A resposta veio na forma de atividade intensa em todos os convéses. Marinheiros carregando projéteis de 16 polegadas, artilheiros ajustando miras, oficiais coordenando sistemas de controle de fogo. O Montana se transformou numa máquina de guerra, preparada para enfrentar o impossível. 12 milhas, relatou Reis, entrando em alcance de artilharia principal. Mackenzie observou a formação alemã através do binóculo e identificou o navio líder, o encouraçado Bismarck, comandado pelo almirante Klaus Hoffmann, veterano de 6 batalhas navais no Atlântico. Era um adversário que respeitava, mas que estava prestes a enfrentar numa luta onde apenas um comandante sobreviveria. Primeira salva. Mira no encouraçado líder. Salva completa. Fogo quando estiver no alcance. O Montana estava prestes a iniciar a batalha naval mais desesperada da Segunda Guerra Mundial. Um navio contra 9, numa luta que testaria os limites da coragem, estratégia e honra militar. A guerra no Atlântico Norte estava prestes a presenciar algo que nenhum manual naval havia previsto. Um duelo onde a coragem americana enfrentaria a eficiência alemã numa batalha que só terminaria com a destruição completa de uma das forças. O primeiro rugido dos canhões de 16 polegadas do Montana ecoou através do Atlântico Norte às 11h47, quando 9 projéteis americanos cortaram o ar numa trajetória mortal em direção ao encouraçado Bismarck. Mackenzie observou através do binóculo as explosões levantarem colunas de água de 50 metros ao redor do navio alemão. Primeira salva. Quedas próximas, sem acertos diretos. Relatou Richards sobre o estrondo ensurdecedor da artilharia principal. A resposta alemã veio 18 segundos depois. 27 projéteis de 15 polegadas assoviaram sobre as águas e Mackenzie sentiu o Montana tremer quando 2 deles explodiram a menos de 30 metros do casco. A batalha naval mais desesperada do Atlântico havia começado oficialmente. Segunda salva, correção de mira, 3 graus à esquerda, gritou Richards enquanto coordenava o fogo dos canhões principais. O almirante Klaus Hoffmann observou a segunda salva americana atingir o cruzador Admiral Ripper na torre número 2. A explosão matou 12 marinheiros alemães instantaneamente e inutilizou 2 canhões principais, mas o cruzador continuou avançando. Distância 9 milhas, relatou o capitão Werner Schultz do Bismarck. Encouraçado americano mantendo o curso de ataque direto. Hoffmann tomou uma decisão que mudaria completamente a dinâmica da batalha. Ordenar que seus contratorpedeiros realizassem um ataque coordenado com torpedos contra o Montana, criando pressão suficiente para forçar o navio americano a manobrar defensivamente. Capitão Mueller,
disse Hoffman pelo rádio ao comandante da flotilha de contratorpedeiros. Ataque em pinça contra o encouraçado americano. Velocidade máxima. Coordenem lançamento de torpedos. Era uma tática clássica da Kriegsmarine. Usar contratorpedeiros para forçar o inimigo a dividir a atenção entre ameaças múltiplas, reduzindo a eficácia de seu fogo principal. Mackenzie observou 4 contratorpedeiros alemães se separarem da formação principal e acelerarem em direções opostas para cercar o Montana. Era exatamente o que esperava. Os alemães estavam reagindo defensivamente ao seu ataque audacioso. Capitão Hayes, mantenha curso e velocidade. Artilharia secundária, dividam fogo entre os contratorpedeiros. Artilharia principal, continuem concentrados no Bismarck. Era uma aposta calculada. Mackenzie estava assumindo que podia neutralizar a ameaça dos torpedos, mantendo pressão máxima sobre o navio líder alemão. Comandante, disse Sullivan, interceptamos comunicações alemãs. Eles estão coordenando um ataque concentrado para os próximos 5 minutos. Mackenzie compreendeu que Hoffman estava preparando uma salva coordenada de todos os navios alemães. Era o momento decisivo. Se o Montana sobrevivesse aos próximos minutos, teria uma chance de quebrar a formação inimiga. Todas as seções, preparar para impactos múltiplos, controle de avarias em alerta máximo. A 7 milhas de distância, os canhões alemães rugiam em sequência coordenada. 54 projéteis de vários calibres cortaram o ar em direção ao Montana, numa barragem que transformou o oceano numa zona de destruição total. Mackenzie observou as explosões se aproximarem e ordenou manobra evasiva de emergência no último segundo. O Montana virou violentamente para estibordo, enquanto a barragem alemã explodia ao redor do navio. 3 projéteis acertaram o encouraçado americano diretamente. O primeiro perfurou a blindagem lateral e explodiu no compartimento de munições secundárias, matando 28 marinheiros. O segundo atingiu a superestrutura, destruindo sistemas de comunicação. O terceiro acertou a torre de artilharia número 3, inutilizando 2 canhões principais. Controle de avarias, incêndio no convés principal, gritou Hayes enquanto coordenava os esforços para conter os danos. Mackenzie manteve-se na ponte de comando, observando sua tripulação lutar contra incêndios e inundações enquanto continuava operando os canhões remanescentes. O Montana havia perdido 1/3 de sua capacidade de fogo, mas ainda mantinha capacidade de combate. Situação da artilharia principal? Perguntou Mackenzie. 6 canhões operacionais, senhor. Munição suficiente para mais 20 minutos de combate intenso. Mackenzie calculou rapidamente. 20 minutos contra 9 navios inimigos que ainda mantinham capacidade de fogo superior. Precisava de uma vantagem tática imediata ou o Montana seria gradualmente destruído. Distância atual do Bismarck? 5 milhas e diminuindo, senhor. Eles estão tentando manter distância para maximizar vantagem numérica. Mackenzie tomou a decisão mais arriscada da batalha. Aproximação forçada para combate cerrado, onde a blindagem superior do Montana teria vantagem sobre os navios alemães menores. Curso direto para o centro da formação alemã. Máquina toda à frente. Vamos forçar combate a curta distância. Hayes observou a ordem com incredulidade. Mackenzie estava ordenando que o Montana navegasse diretamente através de uma formação de 9 navios inimigos. Era uma manobra suicida que poderia funcionar apenas se conseguisse causar confusão suficiente na coordenação alemã. Senhor, se penetrarmos a formação deles, ficaremos cercados por todos os lados. Exatamente, respondeu Mackenzie friamente. E eles não poderão usar fogo coordenado sem risco de atingir seus próprios navios. Era uma tática desesperada baseada numa única premissa: transformar a superioridade numérica alemã numa desvantagem tática, forçando-os a combate individual
onde o Montana tinha chances de sobrevivência. Hoffman observou o Montana acelerar diretamente em direção ao centro de sua formação e compreendeu imediatamente a estratégia americana. Mackenzie estava apostando tudo numa penetração que poderia quebrar a coordenação alemã. Todas as unidades concentrem fogo no encouraçado americano. Não permitam que ele penetre nossa formação. A distância entre as frotas diminuiu rapidamente, enquanto ambos os lados disparavam salvas coordenadas numa troca de artilharia que transformou 3 milhas quadradas de oceano num inferno de explosões e metal retorcido. Mackenzie sentiu o Montana ser atingido repetidamente, mas o encouraçado continuou avançando através da barragem alemã. Cada acerto matava marinheiros e destruía equipamentos, mas não conseguia parar a aproximação americana. 2 contratorpedeiros alemães mudando curso para interceptação, relatou Hayes. Eles vão tentar bloquear nossa aproximação. Mackenzie observou os 2 navios alemães acelerando para a posição de bloqueio e ordenou mudança tática que surpreendeu toda a sua tripulação. Artilharia principal, mira nos contratorpedeiros. Destruam esses navios antes que alcancem posição. Era uma decisão que violava sua própria estratégia. Desviar fogo do objetivo principal para enfrentar uma ameaça secundária. Mas Mackenzie compreendeu que precisava manter velocidade de aproximação a qualquer custo. A salva americana atingiu o contratorpedeiro líder alemão em cheio. A explosão partiu o navio ao meio, matando toda a tripulação instantaneamente. O segundo contratorpedeiro virou para evitar os destroços e perdeu posição de interceptação. Distância, 2 milhas, relatou Richards. Penetração da formação alemã em 3 minutos. Mackenzie observou a formação alemã através da fumaça das explosões e soube que os próximos 3 minutos determinariam se sua aposta desesperada salvaria ou destruiria o que restava de sua tripulação. Hoffman coordenava o fogo alemão numa tentativa final de parar o Montana antes que penetrasse sua formação. Era uma corrida contra o tempo, onde cada segundo poderia decidir o resultado da batalha mais desesperada do Atlântico Norte. A guerra naval havia chegado ao momento decisivo. A 1,5 milha de distância, o Montana penetrou a formação alemã como uma lança de aço, cortando o coração da esquadra inimiga. Mackenzie observou através da fumaça densa os navios alemães manobrando desesperadamente para evitar colisão enquanto tentavam manter fogo coordenado. "Estamos dentro da formação deles!" gritou Hayes sobre o rugido ensurdecedor da artilharia. "Bismarck a bom bordo! Tirpitz a este bordo!" Mackenzie havia conseguido o impossível, forçar 9 navios alemães a combate individual numa distância onde não podiam usar superioridade numérica sem risco de atingir seus próprios navios. Era exatamente a situação tática que apostara sua vida para criar. Artilharia principal, alternar alvos entre os encouraçados, fogo rápido contínuo, ordenou Mackenzie, sabendo que tinha apenas minutos antes que os alemães reorganizassem sua formação. O Montana disparou salvas alternadas contra o Bismarck e Tirpitz, numa cadência que testava os limites de sua artilharia. Cada projétil de 16 polegadas atingia alvos a menos de 800 metros, garantindo penetração total das blindagens alemãs. Hoffman observou o Montana causar estragos devastadores em sua formação e tomou a decisão mais arriscada de sua carreira: ordenar que todos os navios alemães concentrassem fogo no encouraçado americano, mesmo com risco de fogo amigo. Todas as unidades, fogo concentrado no Montana. Ignorem risco de acertos fraternos. Destruam esse navio americano agora. A resposta alemã veio na forma da barragem mais intensa da batalha. 42 projéteis de vários calibres convergiram sobre o Montana numa concentração de fogo que transformou o encouraçado americano no centro de um inferno de explosões.
Mackenzie sentiu o Montana ser atingido por 7 projéteis simultaneamente. A ponte de comando explodiu, matando o capitão Reis e 12 oficiais. A torre de artilharia número 1 foi destruída completamente. Incêndios descontrolados se espalharam por 3 convéses. Controle de avarias, inundação nos compartimentos 4 e 5, gritou o tenente Sullivan, assumindo o comando após a morte de Reis. Mackenzie, ferido por estilhaços na face e braço esquerdo, manteve-se em pé, coordenando a batalha enquanto sangue escorria por seu uniforme. O Montana estava gravemente danificado, mas ainda mantinha capacidade de combate com metade de sua artilharia. Situação das máquinas? Perguntou Mackenzie, limpando o sangue dos olhos. Máquina principal operando a 40%. Velocidade máxima. 12 nós. Estamos perdendo potência rapidamente. Mackenzie observou a formação alemã através da fumaça e compreendeu que havia poucos minutos antes que sua velocidade reduzida permitisse aos alemães reorganizar ataque coordenado. Era a hora da jogada final. Tenente Richards, quantos projéteis restam? 18 projéteis de 16 polegadas, senhor. Munição para mais 6 minutos de combate. Mackenzie tomou a decisão que definiria o resultado da batalha. Concentrar todo o fogo remanescente no Bismarck numa tentativa de destruir o navio líder alemão antes que o Montana fosse completamente neutralizado. Toda a artilharia operacional, mira no Bismarck, salvas coordenadas. Destruam esse navio. A 600 metros de distância, o Bismarck e Montana se enfrentaram numa troca brutal de artilharia que durou 4 minutos e custou a vida de 300 marinheiros de ambos os lados. Projéteis de 15 e 16 polegadas cortavam o ar numa cadência mortal. Mackenzie observou suas últimas salvas atingirem o Bismarck na linha de flutuação. A explosão abriu uma brecha enorme no casco alemão, causando inundação catastrófica que forçou o encouraçado a reduzir velocidade drasticamente. Hoffmann sentiu o Bismarck inclinar perigosamente para bombordo e compreendeu que Mackenzie havia conseguido causar danos críticos ao seu navio. O Montana também estava mortalmente ferido, navegando apenas com máquinas auxiliares. "Comandante", disse Sullivan, "sem munição principal, apenas artilharia secundária operacional." Mackenzie observou a formação alemã se reorganizar para ataque final e soube que havia chegado ao limite de suas possibilidades táticas. O Montana havia causado danos devastadores à esquadra inimiga, mas não conseguira destruí-la completamente. "Senhor", disse Richards, "mensagem urgente do radar. Formação naval não identificada aproximando-se pelo sudoeste. Distância 15 milhas. Mackenzie pegou o binóculo e observou o horizonte. 4 silhuetas navais se aproximavam em alta velocidade. Cruzadores americanos da Task Force 58, liderados pelo USS Indianapolis. "Comandante Reis do Indianapolis para Montana", ecoou a voz no rádio. "Recebemos seu sinal de socorro. Estamos chegando com 4 cruzadores pesados." Mackenzie fechou os olhos por 2 segundos, compreendendo que sua aposta desesperada havia funcionado. Conseguira manter a esquadra alemã ocupada tempo suficiente para a chegada de reforços americanos. Hoffmann observou os cruzadores americanos se aproximarem e tomou a decisão final da batalha. Retirada estratégica antes que sua esquadra danificada fosse cercada por forças americanas superiores. Todas as unidades, retirada imediata, curso para a base naval de Bergen. A esquadra alemã virou para nordeste, abandonando o campo de batalha após 3 horas da luta naval mais intensa do Atlântico Norte. 3 navios alemães estavam gravemente danificados, incluindo o Bismarck, que precisaria de meses de reparos. Mackenzie observou os navios alemães desaparecerem no horizonte e compreendeu que havia sobrevivido ao impossível. O Montana estava destruído,
com metade da tripulação morta ou ferida, mas havia cumprido sua missão: impedir que a esquadra alemã atacasse comboios aliados. Comandante, disse Sullivan, relatório final de baixas: 187 mortos, 93 feridos. O navio precisa de reboque para alcançar Porto Seguro. Mackenzie caminhou até a janela da ponte de comando destruída e observou sua tripulação lutando contra incêndios e inundações. Homens que haviam enfrentado probabilidades impossíveis e sobrevivido através de coragem, disciplina e lealdade mútua. O Indianapolis aproximou-se para oferecer assistência médica e reboque. Mackenzie sabia que o Montana nunca mais navegaria, mas havia provado que um navio comandado por marinheiros corajosos podia enfrentar qualquer adversário, independente das probabilidades. 3 semanas depois, Mackenzie estava no Hospital Naval de Norfolk, quando recebeu a visita do almirante Peterson. O comandante trazia uma condecoração e notícias sobre a investigação da batalha. Comandante Mackenzie, disse Peterson, análise de inteligência naval confirma que sua ação impediu o ataque alemão contra comboio de suprimentos para Murmansk. 200 navios mercantes e 20 mil marinheiros devem suas vidas à sua decisão de lutar. Mackenzie observou através da janela do hospital o porto de Norfolk, onde dezenas de navios americanos se preparavam para missões no Atlântico. Sabia que outros comandantes enfrentariam dilemas similares e esperava que tivessem coragem para tomar as decisões certas quando chegasse a hora. Senhor, disse Mackenzie, apenas cumpri meu dever. Qualquer comandante americano teria feito o mesmo. Peterson sorriu e colocou a medalha sobre a mesa. Talvez, Mackenzie, mas nem todo comandante teria sobrevivido para contar a história. 6 meses depois, Mackenzie assumiu o comando do novo encouraçado USS Missouri, levando consigo as lições aprendidas na batalha mais desesperada de sua carreira. Havia descoberto que coragem não era ausência de medo, mas capacidade de fazer o que era certo, mesmo quando as probabilidades eram impossíveis. A guerra no Atlântico Norte continuou por mais 2 anos, mas a Batalha do Montana entrou para a história naval como exemplo de que um navio comandado por marinheiros determinados podia enfrentar qualquer inimigo, desde que tivesse comandante disposto a apostar tudo pela vitória. Mackenzie nunca esqueceu os 187 homens que morreram naquele dia de dezembro. Suas lembranças o acompanharam pelo resto da guerra, lembrando-o constantemente do preço da liberdade e da responsabilidade de comando em tempos de guerra total.